Verdade, vamos lá. Então, vamos trabalhar hoje proposta de intervenção. E aí, eu vou colocar aqui o que vocês nunca devem fazer, ok? Não quero ver, né? Coisas que eu não quero ver nos textos de vocês. Vou colocar aqui como falhas frequentes, que vocês vão evitar. Vamos lá. Primeira falha. Tem algumas pessoas que ficam chateadas quando eu aponto essa falha, mas eu vou explicar já o porquê. Eu vou colocar assim de maneira vaga para ver se vocês já conseguem interpretar. Utilizar um agente como meio. Como assim? O que é isso? Quando vocês colocam lá no texto, por exemplo, você coloca lá, o governo federal, através do Ministério da Saúde. Não copiem isso. Esse exemplo, que é um exemplo errado. Governo federal, através do Ministério da Saúde. Aí a gente tem aqui o agente, governo federal, e aqui, supostamente, nós teríamos o quê? O meio, ok? Né? O meio. Mas veja, o meio não pode ser um agente. O Ministério da Saúde é uma instituição. Você nunca pode colocar uma instituição, uma esfera da sociedade, como se fosse um meio, tá? Se você fizer a pergunta aqui, ó, quem vai fazer o Ministério da Saúde? Então, isso não é um meio, isso é um agente, né? Por quê? Porque ele responde quem vai fazer. Ele não responde como vai fazer. Para você saber se é um meio, você tem que fazer a pergunta. Como é que vai ser feito? Através de palestras. Sim, aí se encaixa. Por quê? Porque aí eu estou respondendo como vai ser feito, é através de palestras. Mas através do Ministério da Saúde, não. Certo? O Ministério da Saúde é um agente, ele não é um meio. Ok? Isso vale para qualquer outro agente, qualquer outra instituição. Ministério da Saúde, tem gente que coloca através da mídia, tem gente que coloca através das ONGs, através das escolas, através dos professores. Não, isso não é meio, ok? Então, nunca coloque. Se responde a sua pergunta, é um meio. Se não responde o como, não é um meio. Vou tirar daqui. A outra falha frequente, usar o detalhamento longe do elemento que você está detalhando. Então, por exemplo, eu coloco a minha ação, aí eu quero detalhar a minha ação. Só que o meu detalhamento eu coloquei lá umas 2, 3 orações depois. Não dá. Por quê? Como é que o avaliador vai saber que isso é detalhamento da ação, se você colocou detalhamento longe da ação? O detalhamento, ele precisa estar sempre coladinho com o elemento que você está detalhando. Se o detalhamento é da ação, ele vai ter que estar coladinho da ação. Então, se o seu detalhamento é do agente, ele vai estar coladinho com o agente. Nunca pegue o detalhamento e coloque lá longe, não. Senão, não vai ser detalhamento, ok? Ele vai ser qualquer outra coisa dentro da sua proposta, menos detalhamento, certo? Próxima falha frequente. Usar a finalidade longe da proposta. Longe não. Antes. Como assim? Tem gente que, em vez de retomar a tese, coloca assim, portanto, para ocorrer isso,
é necessário intervenções, ponto. Aí depois do ponto inicia a sua proposta. Aí acha que esse para que colocou antes da proposta já é considerado um efeito. Não é considerado um efeito, certo? O efeito, ele deve estar juntinho da proposta inteira, certo? Ele não pode vir separado. Quer dizer, eu coloco o meu efeito antes de apresentar o agente, antes de apresentar a ação, não dá. Então, quem tem esse costume de colocar assim, são necessárias intervenções para resolver esse problema, ponto. Aí coloca, logo o governo deve fazer isso. Então, esse para resolver o problema não é a finalidade, não é o efeito. O efeito precisa estar dentro da proposta, juntinho da proposta inteira, certo? De preferência, coloca o efeito no final da sua proposta, certo? Depois que já colocou todos os elementos, coloca o efeito, certo? Isso é até uma forma de deixar a proposta mais organizada. Gente, se for surgindo dúvidas, vão falando aí. Vou continuando, viu? Utilizar uma só finalidade para duas propostas. Tem gente que coloca assim, coloca duas propostas, né? Aí depois coloca um ponto e coloca essas ações têm o objetivo de fazer isso e isso. Não coloque um efeito só para as duas propostas, não. Cada proposta deve ter o seu efeito, certo? A proposta que vai ser aquela que você vai colocar completa, né? Ela tem que ter o efeito só dela, certo? Então, se você coloca um efeito para as duas, você vai acabar não detalhando nenhuma das duas. Por quê? Porque o avaliador não vai saber se aquele efeito é da proposta que você detalhou. Ele não vai saber. Então, a finalidade, ou o efeito, né, precisa estar juntinho da proposta que você detalhou por completo. Professora, mas você já me disse que uma das propostas não precisa ser completa. Então, por exemplo, eu posso deixar uma proposta sem um efeito? Pode sim. Mas a proposta que você quer fazer completa precisa ter um efeito só dela. O efeito tem que ser só daquela que você quer deixar completa, ok? Nada de colocar um efeito só para duas propostas, não. Próxima falha. Usar dois elementos dentro de uma só proposta. Como assim, professora? Tem gente que coloca assim, o governo deve implementar projetos e deve destinar verbas. Veja, são duas ações. Se você acha que o governo deve fazer duas coisas diferentes, você vai ter que colocar em propostas diferentes, mas dentro da mesma proposta, não. Tem gente que coloca assim também, através de campanhas e também por intermédio de não sei o quê. Dois meios, são dois meios. Nada de colocar duas ações, dois meios. E também tem gente que coloca dois agentes. O governo federal e a mídia devem fazer isso. Não. Se você quer colocar a mídia na história, coloque uma proposta de intervenção só para a mídia. Não coloque junto, não. E parem com aquele negócio de parceria em conjunto. Não façam isso. Parem com essa mania. Isso é vício. Tirem esse vício da vida de vocês, ok? Então, quem tem esse costume de colocar o governo em parceria com não sei quem, juntamente com não sei quem. Não coloque. E nem coloque junto. O governo e a mídia devem fazer isso. Se você acha que a mídia também deve fazer alguma coisa, você vai fazer outra proposta de intervenção para encaixar a mídia. Mas mídia e governo ali juntinhos, não. Isso serve para qualquer agente, ok? Isso serve também para qualquer outro elemento. Pode colocar duas finalidades? Pode.
É o único elemento que você pode colocar 2. Por quê? Porque a segunda finalidade que você coloca vai ser considerada detalhamento. Aí tudo bem. Mas nada de colocar 2 agentes, 2 ações, 2 meios. Não. Certo? 2 detalhamentos, professor, é para botar? Sim. 2 efeitos, pode botar? Sim. Ação, agente e meio, não se coloca 2. Certo? Então, cuidado. Se quer colocar 2 ações, vai ter que colocar as 2 ações em propostas diferentes. Certo? Ok? Deixa eu colocar aqui a exceção. Com exceção do exceção. Com exceção do detalhamento e do efeito. Próxima falha. Gente, deu para entender isso aí? Próxima falha. Apresentar a solução para apenas um dos problemas abordados. Por exemplo, isso aí vocês já estão cansados de saber, mas tem gente que está se passando. Se você colocou lá no seu texto, você abordou, por exemplo, a ausência de demarcação de terras indígenas. No outro argumento, você colocou a questão da saúde, né? Os problemas de saúde nas comunidades indígenas. Pronto, você colocou esses 2 problemas. Sua proposta de intervenção precisa resolver os 2 problemas. Se por acaso uma das propostas que você criou não der para resolver os 2 problemas, você vai ter que fazer 2 propostas. Uma para resolver o problema da demarcação de terras e o outro para resolver o problema da saúde. Se você conseguir, se você for bem criativo, para resolver os 2 problemas com uma proposta só, ótimo, parabéns. Mas, se não conseguir, você vai ter que fazer 2 propostas. Uma para resolver cada problema que foi apresentado nos argumentos, ok? Então, prestem muita atenção nisso. E outra, agora, uma coisa muito importante, porque isso aqui vai ser um processo de desconstrução, que inclusive é um vício que eu tinha e vocês vão ter que se livrar desse vício agora. Eu vi uma publicação do Senado Federal esses dias, sabe aquelas dicas que de vez em quando eu posto no grupo? E as dicas de português e tal. Aí tinha uma dica falando sobre a expressão, vou colocar aqui, não utilizar a expressão através de no meio. Professora, como assim? Você me ensinou assim. Realmente, eu ensinei assim. Mas todo mundo usa, enfim, todo mundo usa. Já corrigi redação há vários anos, nunca falaram nisso, mas eu acabei de descobrir que o através de, ele não é sinônimo de por meio de. Ele não é sinônimo, ok? Então, vamos tentar aí desconstruir. Eu sei que vai ser difícil, é um vício, eu também tenho esse vício. Mas, enfim, conhecimento sempre é bom e a gente precisa sempre realmente corrigir nossos erros. Eu, sinceramente, não sabia. Eu descobri através dessa postagem do Senado Federal, depois eu mando para vocês lá no grupo. E eles diziam lá que o através de, ele não é o sinônimo de por meio de, certo? Aí eu vou colocar aqui umas dicas dos que vocês podem utilizar.
Aí você pode utilizar o por meio de, lógico, né? Você pode utilizar por intermédio e você pode utilizar mediante. Não temos grandes possibilidades, certo? É o que tem. Deixa eu ver o que mais. Pronto. Sobre, assim, dicas gerais, é isso. Agora eu vou colocar aqui algumas questõezinhas sobre detalhamento. Vamos relembrar o que é o detalhamento, né? O que é o detalhamento? Né? É uma informação a mais que você coloca sobre qualquer dos elementos, certo? É uma informação que você acrescenta aos elementos, é isso que é o detalhamento. Então, é uma coisinha que eu sei a mais sobre o agente, é uma coisinha que eu sei a mais sobre o meio, enfim, é sempre uma informação a mais. Então, é uma informação que você acrescenta a qualquer um dos elementos, ok? Quais são os tipos de detalhamento? Só relembrando, isso vocês já sabem, mas a gente precisa relembrar para ver se sai um pouquinho daqueles detalhamentos que vocês sempre usam. Ele pode ser uma contextualização, ele pode ser um exemplo, o detalhamento também pode ser uma justificativa e ele também pode ser uma explicação, ok? Então, detalhamento ele pode ser qualquer um desses aqui. Você vai contextualizar, por exemplo, você colocou como agente ONGs, né? Colocou lá ONGs como agente. E aí você tem algumas informações a mais sobre as ONGs, né? Você pode colocar como forma de contextualização. Aí você coloca assim, as ONGs, né? Que são essenciais, né? No amparo a tais grupos, né? No amparo às comunidades. Aí essa informaçãozinha mais que você coloca vai ser considerada um detalhamento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar dicas de operadores argumentativos que vocês podem utilizar para introduzir o detalhamento. Por quê? Porque você colocando o operador argumentativo, você já vai garantir, né? Quase que garantir, digamos assim, que você coloque realmente o detalhamento. Porque às vezes você coloca uma informação achando que é o detalhamento, não é. E existem alguns operadores argumentativos que vão lhe ajudar, né, a deixar aquele detalhamento evidente, ok? Quando você utiliza contextualização, você não vai utilizar nenhum operador argumentativo, ok? Por quê? Porque a contextualização, ela vem em forma de aposto, certo? O aposto, ele não precisa vir necessariamente com um operador argumentativo, ok? Então, quando você utiliza uma contextualização, você vai utilizar um aposto, ok? Então, por exemplo, quando esse que vocês gostam de usar, que vocês colocam lá, o governo federal, órgão de maior importância, que eu acho bem fraquinho esse, né? Mas tudo bem. Isso é um aposto, né? Por quê? Porque é uma informação a mais que você está colocando sobre aquele agente, certo? E o aposto, ele não vem precedido de nenhum operador argumentativo, ok? Então, como é que a contextualização vem? Vem em forma de aposto. O exemplo, como é que o exemplo vem, né? Ele vem com as expressões, né? Com os elementos coesivos e trazem um sentido de exemplificação, logicamente. Os conectivos de exemplificação não são muitos,
Então, vocês não vão ter muitas possibilidades para os exemplos, ok? Mas quais são que vocês podem utilizar aí os de exemplo? Vocês podem utilizar o como, vocês podem utilizar, por exemplo, e podem utilizar a saber. Por quê? Quando você colocar a saber, significa que você vai citar, né, exemplos daquilo que você disse antes. Então, por exemplo, você colocou lá, lá no agente você colocou mídia, a mídia como agente. Aí você vai dar exemplos de quais são os órgãos pertencentes à mídia, né? Você não vai colocar mídia em geral. Eu quero dar exemplos de quem seria. Aí você coloca a saber, jornais, mídias sociais, enfim, você vai e coloca os exemplos na frente, né? E esses exemplos que você está colocando se referem a quê? À mídia, né? Para a questão da mídia não ficar tão ampla, ok? Então, vocês podem utilizar esses aqui. E os de justificativa, eu vou colocar também para vocês aqui. Ó, esses aqui de justificativa e exemplificação, vocês vão utilizar os mesmos, certo? Então, não precisa nem saber separar. Professora, quando é que o detalhamento é uma justificativa e quando é que o detalhamento é uma explicação? Você não precisa saber. Quem precisa saber disso é só o avaliador. O que é que você precisa saber? Quais são os operadores argumentativos que você vai utilizar para introduzir um detalhamento de justificativa ou um detalhamento de explicação, ok? Então, vou colocar aqui alguns exemplos dos que vocês podem utilizar para qualquer um dos dois. Eu vou colocar aqui junto, né, na mesma linha. Justificativa e explicação. Vou colocar aqui para vocês. Porque, pois, deixa eu ver o que mais. Visto que, posto que, uma vez que, já que, eita, quanto que, né? Deixa eu ver o que mais. Eu já coloquei uma vez que, já. Dado que, devido a, por exemplo, o governo, devido à sua importância em tal campo, a mídia, devido ao seu grande poder de persuasão, certo? Devido a, que mais? Graças a, não, graças não, vou botar não, gostei não. Pronto, só isso, só isso, ok? Aí vejam, qualquer um desses que vocês utilizarem vão servir tanto como justificativa como explicação, certo? Ok? Então, a partir de agora, eu quero vocês se arriscando mais no detalhamento. Tentem se arriscar mais, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês sobre proposta de intervenção. Professora, Fale. e quando eu boto por meio, não sei o que, não sei o que, que pode usar o quê? O que ele é melhor para você detalhar a ação ou então o agente? Eu acho que o que para o meio não fica legal. Ah, sim. Certo. Na verdade, o que fica legal mesmo para o agente. Para os outros, ele não soa muito bem, não. Mas, quer dizer, dá. Por exemplo, você pode colocar assim, ó, propagandas por meio de propagandas que abordem isso, isso e isso. Pode sim. Certo. Porque aí vai vir uma oração explicativa no meio, ok? Pode. Gente, dúvidas?
Não. Bom, eu não. Não. Então, assim, a partir de agora, eu quero mais atenção com relação ao detalhamento, quero mais atenção com relação a essas questões que eu apontei aí para vocês. Vocês estão muito acomodados na proposta de intervenção. É um comodismo sem fim, sabe? É assim, eu já... Está sempre dando certo, ela nunca está tirando nada, né, da competência 5. Então, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Mas, gente, quem está corrigindo a redação de vocês é só Juciane. Pode ser que um outro avaliador tenha um olhar diferenciado, né? Aí vocês vão dizer, poxa, eu estou fazendo o curso de redação, eu não vou confiar na professora. Não, é para confiar, pelo amor de Deus. Mas a questão é, eu sempre enfatizo, a correção da redação é subjetiva, embora a gente tente fazer da forma mais objetiva possível. Mas é um texto, não deixa de ser subjetivo. Por quê? Porque, por exemplo, existe lá aquela, como eu mostrei para vocês, aquela tabelinha que os corretores seguem, né, para corrigir. Existe lá. Ali está bem objetivo, mas a interpretação de cada um pode ser diferente. Então, é isso que eu quero dizer. E também esse detalhamento, tem gente aqui querendo entrar, esse detalhamento que vocês colocam sempre do agente, vira clichê também, né? A pessoa não aguenta mais, todo professor que vai ler, que vê aquilo, eu acho que dá vontade de chorar. Meu Deus, só tem isso, só sabe colocar detalhamento dessa forma, tem que demonstrar. Até porque agora eu quero ver 2 detalhamentos, certo? Se eu não vinha prestando atenção nisso, eu já tinha falado para vocês para colocar 2, mas eu não estava prestando muita atenção, não, sinceramente, na redação de vocês. Mas eu quero que vocês utilizem 2 detalhamentos, viu? Por quê? Por que 2 detalhamentos, professora? Porque se basta um para fechar. Porque vai que um não está claro lá no dia, o outro vai estar. Você já garante o outro. Utilizem 2 detalhamentos. E para utilizar 2, vocês têm que entender essas diversas formas de colocar, ok? Eu vou encerrar aqui para a gente voltar com o tema da semana, certo?